Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando. Vamos abrindo aí a live. Hoje, agora. Oi, Margot, boa noite. São 8 horas. A live da Formule. Hoje o nosso tema está bem especial, bem bacana. Então, boa noite a todos, vocês que estão chegando, entrando. Meu nome é Luciana Liberato, eu sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e a Formule já vem fazendo uma sequência de lives, às vezes mensais, às vezes a cada 2 meses. No início era semanal, depois foi se passando um pouco. Essas lives nós convidamos profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação para conversar com a gente um pouco sobre saúde, bem-estar, beleza, qualidade de vida. Então, espero aí que vocês estejam gostando dos conteúdos e dos convidados. Bom, a live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre massa muscular, sobre músculo. Então, vai mostrar que a massa muscular é uma grande aliada de uma vida mais saudável e longeva. E por que isso, né? Mas vamos fazer aqui um breve resumo antes de convidar, né? Antes de chamar o nosso convidado. Vamos lá. Então, o ganho de massa muscular, a massa muscular, ela não é mais vista apenas como antes, né? Era como apenas com finalidade estética, né? A busca, na realidade, pela hipertrofia, que é o aumento. Hipertrofia é só o volume aumentado de algo. Então, no caso do músculo, né? A hipertrofia, a construção dessa massa magra, está conectada com o objetivo, hoje em dia, de ter uma vida mais longeva, né? E mais saudável. Que é importante, longevidade mais saudável. A massa muscular é importante que ela seja desenvolvida desde a juventude, pois é fundamental para o envelhecimento com saúde, com qualidade, para garantir aí a funcionalidade de todo o organismo. Mas, às vezes, o termo, a gente usa, às vezes, um termo com a mesma ideia e são situações, são termos diferentes. Massa magra e massa muscular. Então, não são sinônimos. Massa magra é uma coisa, massa muscular é outra. Porém, uma se encaixa dentro da outra. Então, vamos lá. Muito se fala sobre a massa magra e a massa muscular. A massa magra, ela na realidade é tudo diferente de gordura. É tudo que não é gordura no nosso corpo. Então, a pele, os órgãos, a massa óssea e a massa muscular. Então, a massa muscular, ela faz parte da massa magra. Mas a massa magra envolve outros segmentos do nosso corpo. E é essa massa muscular que faz parte, né, da massa magra, que mostra a quantidade de músculo, que é a quantidade de músculo que tem. Então, a massa muscular é a quantidade de músculo que a gente tem. Então, por isso que hoje a live tem como tema ganhe mais músculo e viva mais. Então, a nossa massa muscular é o nosso músculo. Então, nós precisamos trabalhar bem e cuidar bem dele. Que é a grande ferramenta, né, para nós termos um envelhecimento ativo e saudável. E para falar conosco sobre este assunto, a gente convidou o grande médico, Dr. José Gurgel, que ele é gastroenterologista pela USP, fellow em endoscopia pela Universidade Alemã de Hamburgo e tem a formação em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. E ele faz a clínica, né? Ele atende na clínica Gastrocentro. Com certeza será um bate-papo bem esclarecedor, com bastante conteúdo, informações, orientações. E saiba o seguinte, que ainda dá tempo de você enviar aí o aviãozinho para aquele seu amigo ou familiar que você acha que não pode perder essa live.
que ela está bem bacana. Doutor Gugel, já lhe vi, vou lhe chamar para a gente começar. A doutora Vilma, Mônica, doutora Maria do Carmo. Olá, Olá, doutor Gugel, boa noite. boa noite, Luciana, tudo bem? Tudo. Então é um prazer aí tê-lo com a gente. Quero, em nome da Formule, agradecer por ter aceito o nosso convite, mesmo aí um pouco gripado, já, mas aí forte aqui conosco. E com certeza vai ser um momento de muita interação, a gente vai estar aí esclarecendo dúvidas com o pessoal. E eu gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar. Antes de tudo, agradecer o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E o tema é extremamente importante. Acho que a gente vai poder trazer muita coisa legal para todo mundo. Com certeza. Obrigada. Então, vamos lá. Obrigada a presença de todo mundo. Eu sei que o pessoal está entrando ainda, mas aí vão pegando na sequência. A gente vai começar. Então, doutor Gugel, a massa muscular, né, como a gente já tem até conversado, ela é o músculo e ela representa essa massa, um conjunto de cerca de aproximadamente 600 músculos existentes em todo o corpo, sendo eles responsáveis aí pela manutenção da postura, da proteção óssea, da termogênese, essa parte metabólica e da movimentação corporal, entre outras funções que não param por aí. O correto estímulo, né, desses músculos por meio de exercícios físicos, alimentação adequada e suplementação promove a sua hipertrofia, que é esse desenvolvimento, trazendo vários benefícios de saúde imediata e a longo prazo, principalmente. O contrário dessa hipertrofia muscular é a sarcopenia, que é o que a gente chama da atrofia. Então, vamos começar aí com algumas perguntas ligadas à sarcopenia. O que é sarcopenia? A frequência com que a sarcopenia é vista em toda a sociedade e a importância, por que é tão importante conhecer, né, entender o que é a sarcopenia. Ok. Veja bem, uma coisa que tem despertado muito interesse nesses últimos anos é justamente o músculo, né? Durante boa parte da nossa ciência médica, o músculo foi visto exclusivamente como o órgão responsável por nos movimentar, né? É ele que faz pegar o copo, é ele que faz andar, é ele que faz exercícios. E hoje em dia o músculo ele ganhou um novo status, né? O músculo é hoje considerado um órgão neuroendócrino nutrometabólico, né? Através de produção de uma série de substâncias, como, por exemplo, as miocinas, ele exerce efeitos não só endócrinos, como um verdadeiro hormônio, como efeitos autócrinos e paráquinos, que são efeitos pouco conhecidos da população, mas que são muito importantes para o funcionamento do corpo. Ou seja, o músculo, antes de tudo, não é um órgão simplesmente de fazer movimentação. Aliás, diga-se de passagem, que nós temos músculos em outras áreas. O próprio coração é músculo. Os nossos intestinos são músculos. O diafragma, que faz a gente respirar, é músculo. Então, a musculatura é bem mais ampla do que o músculo como a gente consegue imaginar na nossa cabeça, né? E é importante dizer que 30% a 40% do nosso corpo é formado de músculos, né? Então, o músculo é vital, não só para a nossa movimentação, mas também para o bom funcionamento do corpo em várias áreas. Só, por exemplo, o controle da insulina, da colocação da glicose dentro da célula, a miocina, que é produzida pelo músculo, exerce essa função. Então, ele é bem amplo. Agora, respondendo a sua pergunta da palavra sarcopenia, que é uma coisa também que tem se estudado muito nos últimos anos, quando eu me formei há 30 anos atrás, não se falava em sarcopenia. Ninguém falava em sarcopenia. Era inexistente esse termo. Então, nos últimos 20, 15, 10 anos, é que as sociedades americanas e europeias estão estudando muito a sarcopenia. E o que é a sarcopenia? A sarcopenia é uma palavra que vem do grego. Sarco, músculo.
sarcopenia pouca, pouco músculo. Todo mundo conhece a obesidade. Todo mundo sabe definir o que é obesidade, né? Que é o aumento da gordura corporal. Todo mundo conhece, identifica facilmente uma pessoa obesa. Mas uma pessoa sarcopênica, primeiro que as pessoas não conhecem o termo e já tem um pouco mais de dificuldade em identificar a sarcopenia, o paciente sarcopênico. E uma coisa interessante, Luciano, é que enquanto a obesidade, com o passar do tempo, ela atinge um pico, um platô e começa a cair, nos idosos, você praticamente já vê menos um idoso obeso, você começa a enxergar mais os idosos sarcopênicos. Enquanto a obesidade vai caindo, a sarcopenia vai aumentando. Tá? E mais uma coisa conceitual, que é todo mundo importante saber. Todo mundo que está assistindo a live aqui, eu tenho uma triste notícia para dar. Já estão ligeiramente sarcopênicos. Acho que é forte falar ligeiramente sarcopênico, que é uma coisa conceitual. Eu posso dizer que há uma perda da massa muscular que se inicia a partir dos 30 anos de idade e ganha força a partir dos 50, 60 anos, a ponto que 20% a 30% das pessoas com mais de 60 são sarcopênicos e 50% dos octogenários estão sarcopênicos, sem músculo e sem força. Precisa ter as duas coisas. Certo. Essa é a grande importância, né, da gente conhecer esse termo, entender e conhecendo e entendendo aí como é feito, então, doutor Gugel, o diagnóstico, né, da sarcopenia já que é algo que nem sempre é visto, né, assim, é visto externamente, os testes, assim, os aparelhos que são utilizados, como é que pode ser diagnosticado e identificado isso pelo profissional? A sarcopenia é um diagnóstico que existe uma certa expertise, né? Existem alguns critérios internacionais de história clínica, quando o paciente chega no consultório, um questionário técnico, em que o médico faz algumas perguntas, por exemplo, dificuldade para se levantar da cadeira, dificuldade para levantar 5 quilos, um peso de 5 quilos, certo? Dificuldade de deambular. Então, é um questionário técnico que o médico aplica. Quando esse resultado desse questionário dá positivo, é bem provável que ele já esteja sarcopênico, tá? Mas isso é uma espécie de questionário que nós chamamos em medicina de screening de massa, de avaliação de massa, de uma população geral, né? Na maioria das vezes, o que é a orientação é que quando o paciente chega para você, você faça uma dinamometria, que é um exame com um aparelho, uma pressão manual, onde você mede a força de pressão da mão. Ele reflete a sua força muscular. Então, o médico que costuma atender pacientes com sarcopenia ou que se propõe a fazer isso, ele tem que ter um dinamômetro no seu consultório. É um aparelho que não é caro, existem vários tipos, vários modelos, e que você, na hora, se avalia a força muscular. Isso é uma coisa muito importante. Mas antes da força muscular, antes do exame da dinamometria vir positivo, o paciente pode ter uma perda da massa muscular, certo? Então, a perda da massa muscular, você pode ter uma visão assim, mais ou menos, no exame físico. Mas quem diagnóstico de verdade são basicamente 2 exames, que é a densitometria de corpo inteiro, que tem um nome em inglês chamado DEXA, que é o mesmo aparelho que faz a medição da osteoporose, para diagnóstico da osteoporose, certo? É um exame radiológico. E a bioimpedância, que é muito feito em consultórios, onde você mensura a quantidade percentual de músculo, massa magra, como você falou inicialmente, e a massa muscular esquelética, percentual em quilogramas, em quantos quilos a pessoa tem de massa muscular esquelética. E aí você junta as duas coisas, junta o peso do músculo e junta a força na dinamometria e você dá o diagnóstico de sarcopenia. E para completar, você pode fazer exames funcionais. Existem alguns exames que o médico pode fazer no consultório, que é levantar e subir da cadeira em 15 segundos, fazer uma caminhada num espaço de 10 metros,
são provas funcionais para avaliar se a sarcopenia é mais grave. Sabe aquele velhinho, aquele senhor que anda bem devagarzinho, Isso. sabe? Então, quando a gente encontrar um velhinho assim que anda bem devagarzinho, velhinho pode ser até pessoa mais jovem, hein? Uma pessoa bem devagarzinho, você já suspeita que ele tem um déficit muscular. Certo. À medida que a gente envelhece, né, o organismo ele passa, um envelhecimento cronológico. Isso é natural que o organismo passe por processos metabólicos e fisiológicos, ele vai passar, naturais, que geram a perda desse músculo, dessa massa muscular. Sim. Dessa forma, o ganho e a manutenção, né, porque a gente precisa ganhar e manter do músculo, eles são fundamentais para uma vida saudável, uma vida com qualidade de vida. Evitando então, o acometimento da funcionalidade do organismo, o risco de lesões, entre outros. A gente sabe que as fibras são capazes, como você mesmo falou, as fibras musculares, de produzir substâncias, como as substâncias antioxidantes, a questão mesmo de proteger o DNA contra danos causados pelos radicais livres. Essa construção, falando em construção de músculo, traz inúmeros benefícios, claro, tanto a curto como a médio prazo. A gente está com uma preocupação muito desse longo prazo, que é importante mesmo, já que você vê inúmeras pessoas aí vivendo com um tempo de vida, né, uma expectativa de vida maior, mas o que se quer é que elas vivam bem. Então, a longo prazo, a gente vê que esse músculo, pela questão mesmo cronológica, vai se deteriorando, vai atrofiando, se os cuidados não forem tomados. E a grande importância dessa construção para o fortalecimento dos ossos, a questão mesmo metabólica, a resistência insulínica, a própria osteoporose e sarcopenia, as inflamações crônicas, a musculatura produz essas substâncias que vão prevenir as inflamações, né, essa cronicidade. Além do equilíbrio mesmo, de prevenção de quedas, que é um fator, como você mesmo falou, né, a permanência em hospitais e tudo, que é importante estar falando isso dos benefícios. Então, como é que todos esses benefícios podem contribuir, doutor Gugel, para uma vida com mais qualidade? Luciana, hoje em dia, a grande sacada em termos de longevidade é músculo, certo? A Covid ensinou a todos os médicos de UTI no Brasil e no mundo que quem morreu mais não foi o obeso, quem morreu mais foi o obeso sarcopênico, né? Então, assim, muitas vezes você vê a pessoa que nitidamente tem sobrepeso, é obeso, mas você não enxerga o músculo que ele tem. Então, assim, muitos dos pacientes, hoje já se sabe que o fato de ele não ter massa muscular, ele vai permanecer mais tempo internado no hospital. O fato de ele não ter massa muscular, ele vai infectar mais, ele vai ter mais infecção cirúrgica. E muito grave, o paciente que está no respirador e que está em ventilação mecânica e é sarcopênico, ele vai ter mais dificuldade de desmamar do respirador. Isso foi visto na COVID. Tá? O paciente não tem musculatura intercostal, o paciente não tem diafragma. Tá? Não pensa que o paciente é sarcopênico porque ele não tem vasto medial, vasto lateral, bíceps e tríceps. Quando ele é sarcopênico, ele também não tem musculatura intercostal, ele não tem diafragma. Então, assim, e hoje, a doença mais comum no hospital, por incrível que pareça, é a desnutrição. Tá? O paciente que interna no UTI, com poucos dias, ele já começa a perder massa muscular e perde com força. Tá? Perde com força. Você tem um paciente jovem, de 25 anos, atleta, que se acidentou num acidente de moto, interna no UTI e vai para o respirador por algum motivo, o acidente foi muito grave, com poucos dias a panturrilha dele já começa a ir para o espaço. Tá? Então é muito sério isso, sabe? Muito sério mesmo. E quem tem massa muscular, obviamente, tem mais condição, tem mais reserva. Mas aquele paciente que já é sarcopênico e vai se operar, esse está em desvantagem. Os cirurgiões sabem disso. E muitos cirurgiões fazem uma espécie de pré-habilitação, eles se preocupam com isso
para dar uma carga proteica pré-operatória para ele ganhar um pouco de massa muscular e não complicar a vida dele. Isso está começando a ficar mais, diríamos, mais firme na cabeça dos cirurgiões. Né? Eles olharem o paciente como um todo e não só se preocupar em operar, mas operar o paciente bem. Então, o paciente sarcopênico tem todas essas questões. E a questão de longevidade, porque, assim, como você mesmo disse, um paciente que tem músculo aos 80 anos, ele caminha bem, ele se levanta bem da cadeira, ele vai ter menos dificuldade de equilíbrio. Já o paciente que é sarcopênico, ele pode descer uma escadinha, titubear, cair, pronto. Aí, geralmente, já tem osteoporose. Então, ele caiu por causa de um déficit muscular e fraturou o fêmur, porque ele já estava osteoporótico. Tá? E o músculo e o osso, eles conversam, né? Eles conversam, andam juntos. Tá? Não dá para você só pensar em osso e não dá só para pensar em músculo. Tem que pensar nos dois. Tá? Então, assim, o paciente sarcopênico, independente da idade, seja o idoso, que é mais comum, obviamente, mas o paciente mais jovem, ele vai complicar mais. Tá? Então, se tem médico assistindo a gente aqui, se tem cirurgião assistindo aqui, por favor, faça uma avaliação pré-operatória nutricional dos seus pacientes, porque se ele for ligeiramente sarcopênico, ele vai complicar mais. Com certeza, assim, a recuperação é bem diferente, né? Quando você consegue trabalhar esse músculo, pelo menos dar uma nutrição, dar uma mais hiperproteica para ajudar nisso, a melhorar a qualidade do músculo. E a gente falando aí em construir músculos, né? Então, como construir o músculo? Então, vamos construir os músculos, ok. O ideal, lógico, é começar desde cedo, mas nunca é tarde para começar a sua poupança de músculo. Então, o construir o músculo entra, né, a alimentação adequada, o exercício físico específico, a suplementação individualizada e orientada. Mas, primeiro, doutor Gugel, desmistifica um pouco esse termo que muitas vezes, hoje já está até menos, mas assim, que era muito relacionado à estética, à alta performance, ao halterofilismo, essa questão da palavra hipertrofia muscular, que é o que na realidade a gente quer. Veja bem, antes de tudo, a questão como construir músculo. Uma coisa fundamental aqui nós temos uma noção de como nós brasileiros nos alimentamos. Então, de uma maneira geral, a gente pode afirmar: nós brasileiros nos alimentamos muito mal, certo? Aliás, isso não é uma coisa que o brasileiro pode se vangloriar. O americano também se alimenta muito mal, né? Alguns povos se alimentam melhor do que nós e talvez por isso eles sejam mais longevos do que nós. Estou falando dos japoneses, né? O pessoal do Mediterrâneo, ali da Itália, tem aquelas blue zones que hoje todo mundo conhece bem, né? Isso tem a ver com a dieta equilibrada, uma dieta realmente normocalórica, com uma boa variação, uma boa diversidade de alimentos, onde os macronutrientes, lembrando aqui o que são macronutrientes, para quem não entende bem o termo, carboidratos, gordura e proteínas, né? Alguma coisa, conceito básico, valor calórico total, né? Tudo aquilo de caloria, a energia que tem nos alimentos e que a gente precisa para desempenhar nossas atividades básicas ou exercícios físicos que a gente fizer. Então, é o valor calórico total. Então, existem fórmulas para calcular o valor calórico total, né? Isso cabe a nutricionista ou o médico que se dedica a essa área. Ele calcula baseado nas atividades do paciente e, uma vez calculado o valor calórico total, por exemplo, 2.000 calorias, ele vai ter que, a nutricionista e o médico, como é a prática, saber diferenciar o que vai de carboidrato, o que vai de gordura, o que vai de proteína. Então, para cada uma desses macronutrientes, existe um percentual considerado aceitável. Tá? Então, para você ter uma ideia, ninguém deve ingerir mais de 60% de carboidrato da dieta. E uma pessoa eutrófica, uma pessoa saudável, também não deve ingerir menos de 40% de carboidratos. Tá? Essas variações causam um desequilíbrio
no corpo, né? Então, dietas excessivamente hipoproteicas, com pouca proteína, ou hiperproteicas, sem o devido aporte de carboidratos, é uma bagunça Isso. na vida da pessoa. Aí soma-se isso a questão dos micronutrientes, tá? É outro capítulo, que a pessoa tem que estar ingerindo quantidade adequada de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, aí entra outros oligoelementos, né? Zinco, selênio e assim por diante, né? Cálcio, né? E também a questão das gorduras boas, né? Como os ácidos graxos tipo ômega 3, ômega 6, que estão muito presentes na dieta, na tão famosa dieta do Mediterrâneo, que é considerada uma das dietas de aceitação internacional do ponto de vista científico, que é justamente essa que tanto é falada nas Blue Zones, principalmente na Itália, né? Naqueles países ali do Mediterrâneo, que é uma dieta bem equilibrada, ricas em oleaginosas e ômega 3. Bem, partindo do princípio que você está ingerindo a dieta ok, beleza. Então aí você vai discutir como ganhar mais músculo. Se você está com pouco músculo, vamos dar um aporte extra de proteína para você, tá? Que pode ser com a própria alimentação ou com suplementação. Se a nutricionista ou médico faz um diagnóstico de que você está fazendo uma dieta errada, vamos falar assim, de um termo bem simples para entender, você está comendo errado. E, pasme, a maioria das pessoas come errado e não sabem. Acham que comem certo. Começando pelos ultraprocessados, que estão sendo demonizados, né, de hoje. Né? Então, todo mundo bota salsicha em casa, salame em casa, vários tipos de alimentos ultraprocessados, industrializados, que não trazem benefício para a saúde, podem trazer malefício. Né? Então, a maioria das pessoas come errado. E, além de comer errado, estão comendo caloria demais. E, geralmente, caloria à base de carboidratos. Né? E pasme, os nossos idosos estão comendo, em geral, pouca caloria e pouca proteína. Então, é um convite para a sarcopenia. Existe, assim, dentro da alimentação, porque a gente vai falar de cada dos três, vamos chamar assim, pilares, né, para uma construção saudável do músculo, a alimentação, o exercício, a suplementação, mas dentro ainda da alimentação, que é das gorduras boas, dos carboidratos, das proteínas, e, né, os oligoelementos e vitaminas e minerais, ou vitaminas, existe, porque, por exemplo, a proteína, que é o que é sempre falado, em função dela, né, ajudar na recuperação também, na construção das fibras, mas como deve ser essa alimentação, até para evitar o catabolismo, existe uma quantidade específica, assim, algum tipo de direcionamento de proteína, tantos gramas por quilo de peso? Sim, existe. Existe. Veja bem, vai depender muito do diagnóstico, tá certo? E depende do que a pessoa quer. Né? Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa idosa. A pessoa idosa já tem um consenso que ela pode ingerir até 1,4 gramas por quilo peso dia de proteína. Então, assim, a pessoa que pesa, vou fazer um cálculo aqui rápido aqui, por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos, por exemplo, já é bem pesadona, né? Mas só para facilitar, uma pessoa de 100 quilos poderia ingerir 140 gramas de proteína. Né? Não é uma pessoa que a gente vai encontrar toda hora, todo instante, é uma pessoa de 100 quilos. Né? Uma pessoa de 70 quilos, ela ingeriria em torno de 100 gramas de proteína. Né? E aí você me pergunta, 100 gramas de proteína, meu Deus, é um bife de 100 gramas? Não. O bife não é 100% proteína, né, gente? O bife geralmente tem, dependendo do bife que a gente está falando, tem os bifes mais magros, outros mais gordos, tal, mas um bife em geral tem 22 gramas para cada 100 gramas de proteína. Você pesa o bife na balancinha, se ele pesou 100 gramas, você vai ter ali 22 gramas de proteína. A mesma coisa o peito de frango, mais ou menos a mesma coisa o peixe. Tá? Então, assim, ele vai ter que comer ao longo do dia
se a nutricionista e o médico, ou qualquer outro profissional de saúde, orientou uma dieta com 1,4 gramas quilo dia, ele vai comer 100 gramas e ele vai fracionar essa quantidade de proteína ao longo do dia. Tá? É muito importante isso, Luciana, porque a proteína a pessoa não absorve tudo de uma vez. Não adianta você não comer proteína no café da manhã e agora eu vou comer 5 no almoço. Não funciona assim. Né? Você tem um limite onde você chega a um ponto que o organismo não consegue digerir, não consegue absorver. Tá? Então, o que é correto é você fracionar o aporte proteico ao longo das refeições do dia. Isso é a orientação dietética que o profissional de saúde vai passar para o paciente. Tá? A mesma coisa para os carboidratos. Né? Ninguém come. Não, agora de manhã eu vou comer 10 pães, no almoço vou comer 10 bifes e à noite vou comer gordura. Não existe isso. Né? Isso é uma coisa maluca. Né? A alimentação é uma alimentação distribuída equitativamente ao longo das refeições, inclusive nos lanches, né? Entre o almoço e o café da manhã, Estou perguntando quantas gramas tem o ovo. O ovo tem 6 gramas de proteína. Eu não consigo decorar tudo, hein? A gente muitas vezes lança mão de programas para ajudar todo mundo. Né? Você acaba decorando as mais famosas. Né? O leite tem 6 gramas, mais ou menos. Né? Então, assim, mas isso faz parte da orientação do nutricionista ou do profissional médico que lida com a nutrologia. Tá? Então, assim, é muito importante isso, tá? Que tem que ter um equilíbrio. E uma coisa muito importante que todo mundo tem que saber, uma palavrinha mágica, grave, diversificação, certo? Existe uma palavrinha que todo mundo tem que... Ninguém gosta de uma pessoa chata. Ninguém gosta de uma pessoa chata, aquela pessoa monótona, não é verdade? Todo mundo gosta de uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, tal. Então, assim, a alimentação é a mesma coisa. A alimentação não pode ser monótona. A alimentação não pode ser repetitiva, tá? Eu brigo muito com minhas filhas. Elas acham que comem bem demais. Elas repetem. A alimentação tem que ser diversificada, até porque tem uma coisa chamada microbiota e que eu vou falar um pouquinho no final. Mas você vai falar da suplementação, acredito, né? Eu falei da dieta. Porque a gente sabe também que o excesso, né? O excesso de proteína também, além de outras coisas, é um ambiente que desequilibra a microbiota. E, na sua opinião, até na vivência dos seus pacientes, você percebe que os idosos, né, como você falou, eles se alimentam muito, eles não se alimentam bem. Posso dizer assim, muito mal, mas não se alimentam bem quanto deveria. E isso, já que a alimentação é um ponto dos pilares, já estão aquém para a construção desse músculo. Você percebe muito isso com relação ao idoso? Olha, coisa engraçada, né? Eu não posso dizer nome aqui de ninguém, né? Mas, assim, tem uma pessoa que me procurou e ela disse assim, ela foi muito bem arrumada no consultório, muito chique no consultório, e ela disse assim, eu como pouco, porque comer pouco é chique. Comer pouco é chique. Aí eu disse assim, eu até acho que tudo bem, eu acho que é muito feio aquele prato de trabalhador, né? Aqueles 6 colheres de arroz, 6 colheres de feijão, é meio horrível de ver, né? Mas, assim, comer pouco é chique, eu diria assim, o importante é comer bem, né? Você pode comer bem pouco, né? Mas escolha bem os macronutrientes e todos os micronutrientes que você vai botar nessa pouca comida. O que a gente observa, faço um estudo onde eu estou observando que boa parte dos nossos idosos estão comendo pouca caloria e pouca proteína. Eles se satisfazem com um pedacinho de bife desse tamanho, sabe? Eles estão satisfeitos. Porque eles botaram na cabeça deles que gordura vai matá-los. Então, eles optaram para comer pouco. Aí eles trocam a obesidade pela sarcopenia, né? E às vezes eles não conseguem emagrecer. Eles ficam obesos sarcopênicos, que é o pior dos mundos, né? Enfim. Então...
muitas vezes a gente vai ter uma pergunta que a gente vai responder, mas muitas vezes o idoso também, até pela dificuldade de mastigação, né? A proteína normalmente é mais, né, consistente, mais densa para fazer isso, mas é claro que eles às vezes têm que recorrer a, como a gente vai falar na frente, a algum tipo de suplemento, de complemento. E com relação até a isso mesmo, existe algum tipo no idoso, já que a gente mencionou aqui na alimentação do idoso, algum que ele é, né, polimedicado e tudo, algum espécie, né, que possa estar, algo que ele consuma que pode estar assim, espoliando ou gerando também a sarcopenia, além da falta da ingesta não adequada e da falta do sedentarismo? Olha, a questão da polifarmácia no idoso é um problema seríssimo. Diz que tem uma definição de geriatra, que é uma definição que é bem engraçada, mas eu acho muito bacana. Geriatra é o médico especialista que tira remédio dos pacientes, né? Porque você chega um paciente, todo dia chegou um paciente que tomava 15 remédios. 15 remédios. A gente não... Pô, é impossível você dizer quais são os efeitos colaterais que se combinam nesse mar, tá? Então, assim, tem remédios que causam dores musculares, as estatinas, que são muito importantes, né? Tem remédios que são importantes para controle do diabetes, que você não pode tirar. Eu acho assim, remédio só se deve tomar quando é preciso. Se ele está precisando tomar aquele remédio, não adianta. Se ele tem um efeito colateral, algum problema inerente ao remédio, o médico vai ter que encontrar um outro remédio. Ponto. Tá? A questão é por aí. Eu acho que a culpa maior não são os remédios. A culpa maior são geralmente a dieta, que alguns remédios dão inapetência, alguns remédios dão gosto ruim na boca, o paciente já tem uma prótese, já toma sopa, não mastiga. Então, assim, tem uma série de outras. Às vezes ele não tem liberdade para ir ao supermercado, para fazer suas próprias, é dependente do filho, o filho está apressado, aí não compra as coisas que ele tem que comprar, não tem tempo de levar ele ao nutricionista, ao geriatra, a um clínico. Tem uma série de fatores. É tão complexo o assunto que é difícil imputar, não, a culpa é do remédio. Eu acho que a culpa é um blend, de coisas. Tá? É muito complexo. Agora, assim, o que é muito importante falar é que muitos desses pacientes vão ter que tomar suplementos, sim. E eu acho que a gente tem que desmistificar as suplementações proteicas que tem no mercado. São muito úteis. Porque, assim, como você mesmo disse, o paciente não vai conseguir comer um bifão grande, né? Não vai conseguir comer frango à noite. Ele vai tentar. É difícil você mudar o hábito alimentar do idoso, certo? Ele está acostumado assim há 70, 80 anos. Aí lá vem você para forçar que ele coma salmão à noite. Salmão é caro, mas não tem condição de comprar. Então, às vezes, você tem que lançar a mão de um suplemento, que também é caro. Então, diga-se passagem, não é barato. Mas ele ajuda bastante, facilita. Você pode botar no leite, você pode botar no qualquer outro preparado. E eu estou falando do whey protein, né? Que disparado é o melhor suplementação proteica que existe. Né? Dizer rapidamente para as pessoas o que é o whey protein. O whey protein é em poucas palavras, para todo mundo entender, é uma proteína concentrada extraída do leite. O leite tem caseína, que é a proteína mais encontrada no leite, e tem o whey protein, que é a quantidade menor. Então, a indústria, sabendo que o whey protein é superior à caseína, tem uma maior digestibilidade, uma maior absorção, um resultado de hipertrofia, de ganho muscular maior do que a caseína, eles inventaram e industrializaram o whey protein, que é um sucesso já há décadas no mundo todo. Né? Então, é uma febre nas academias e precisa entrar. Nas academias ele já é uma febre. Ele precisa entrar na casa dos nossos velhinhos para suplementação, para complementar aquela carga de proteína que está faltando. Porque o velhinho está comendo pouca proteína, então tem que dar extra. Né? Agora não basta dar proteína também, né? Tem que dar outras coisas e tem que fazer exercício físico que a gente vai falar daqui para frente. O whey protein, também esclarecendo, cuidado quando for comprar o whey protein. Tá? O whey
vegano tem, o whey vegano é excelente. Tem problema não, de soja, muito bom. O whey vegano é excelente. Os veganos tem mais veganos hoje do que tinha 20 anos atrás. E eles vão no consultório e já existe uma série de produtos para vegano. Mas a grande maioria das pessoas ainda consomem carne, consomem leite e derivados. Então, o whey protein, ele atende bem as pessoas que comem ovos e laticínios e carne. Tá? O whey protein, existem vários produtos nas lojas e vocês têm que saber que existem algumas terminologias que vocês têm que se habituar. Tem o whey protein concentrado, whey protein isolado, certo? E os dois podem ser hidrolizados. Aí, rapidamente aqui, para não confundir a cabeça de ninguém. O melhor que tem é o whey protein isolado. 90% ou mais daquele produto que vocês estão comprando, ele é proteína da whey protein, certo? O concentrado é mais de 80%, 80% a 90%. Tá? Então, se você quer um produto muito bom, compra o whey protein isolado, tá? E você pode comprar ele hidrolisado. Que diabo é isso? Hidrolisado é quando você pegou um martelinho com uma picareta e quebrou em pequenos pedacinhos. Hidrolisou. Ele ficou mais fácil de ser absorvido, tá certo? Então, grave. O whey protein tem que ser, de preferência, depende do bolso, depende do seu gastar. Se não dá para comprar whey protein isolado, hidrolisado, você compra, então, o concentrado. Não tem problema. Fazer o quê? Você compra o que o dinheiro der. Né? Outra coisa, no rótulo, vocês têm que prestar atenção num aminoácido fantástico, que é a leucina. Tá? A leucina é um aminoácido. Aminoácido, para quem não sabe, é o tijolinho da proteína. Tá? Então, quando você tem muitos aminoácidos, você forma uma proteína, que é ela que vai formar o músculo, tá bom? Então, a leucina é um aminoácido chamado aminoácido de cadeia ramificada, que é fundamental para você formar o músculo, tá? E ele tem um detalhe que os outros aminoácidos não têm. Ele vai direto para o músculo. Ele não passa pelo fígado. Tá? Vai direto do músculo quando você toma o whey protein com leucina, ele diretamente vai para o músculo, para o cérebro. Enquanto que os outros aminoácidos passam pelo fígado. Então, o whey protein, que é rico em leucina, ele vai ter uma melhor função. Então, quando vocês comprarem o whey protein, vocês vejam, para encerrar, vocês comprem ele, de preferência, se o dinheiro der, vocês comprem ele isolado, hidrolisado, e veja a quantidade de leucina que tem nele, tá certo? Que é o aminoácido mais importante, aminoácido de cadeia ramificada. Okay? Porque normalmente whey, a gente vai falar de suplemento, mas só fazendo um adendo aqui, dentro do whey protein, tem o que chama dos aminoácidos de cadeia ramificada, que é leucina, isoleucina e valina, que forma o BCAA, tão conhecido, que às vezes a pessoa consome apenas o BCAA. Mas, dentre esses 3 aminoácidos que formam o BCAA, a leucina, normalmente existe uma relação de miligramas. A leucina fica sempre em maior concentração, que normalmente é o dobro dos outros 2. Tem uma pergunta aqui, e a Nádia perguntou aqui se a miosite é a mesma coisa que sarcopenia. Não. Miosite é uma inflamação do músculo. Existem várias causas de miosite, doenças virais, doenças bacterianas, a inflamação do músculo. E sarcopenia é a perda do músculo. A perda do músculo atrofia, seca. Certinho. Val está perguntando aqui, como a gente falou do whey, porque normalmente o vegano, Val, às vezes é da proteína do arroz, da proteína da ervilha, que é até mais conhecido, assim, começou do arroz, depois veio a da ervilha. O nome dela não é nem muito whey, porque o whey é quando é do leite mesmo. Ele tem a proteína vegana, a proteína vegetal, pronto. Está perguntando, doutor Gugel, se o vegano, né, tem o mesmo valor nutricional. Não
entendi a pergunta. O valor da proteína, da suplementação? Ligado, proteico, acho que ela quer. Não, sim, você tem que. Veja bem, na hora que você está ingerindo, já tem estudos mostrando que a quantidade é aqueles scoops que está lá. Você tem que ingerir 20 gramas por refeição, né? Quer dizer, vai depender do que a nutricionista e a orientação do médico. Né? Mas, em geral, o que se faz é 2 scoops, cada scoop tem 10 gramas, mais ou menos, né, de proteína. Isso independe se ele é vegano ou se ele não é vegano. Ele vai ter que tomar isso para atingir aquela meta proteica que foi definida para ele. O que vai diferenciar só é o produto que ele está comprando. Um vai ser pea protein, que é da proteína da ervilha, proteína da soja, e o outro, whey protein, que é do derivado do leite, do leite da vaca. Mas a quantidade de proteína que vai entrar na boca e ser absorvida no estômago é a mesma. Uma coisa importante para dizer é que os idosos, com o passar do tempo, a absorção da proteína diminui. E outra coisa, quem toma uma série de medicamentos, por exemplo, os inibidores da bomba de próton, o famoso omeprazol, você tem uma diminuição da secreção ácida, também vai ter uma diminuição da absorção da proteína. Então, essas coisas você tem que ter em mente, porque às vezes você passa uma suplementação para o paciente e o paciente não está fazendo exercício físico, musculação, e não ganha massa muscular como queria. Ele disse assim, eu estou tomando tudo direitinho, doutor, comendo bem direitinho, e a minha massa aqui eu ganhei 100 gramas de músculo, certo? Então, assim, tem que ver, porque às vezes você tem que aumentar a carga proteica dele, respeitando os rins, fica bem documentado aqui que a gente tem que respeitar Januário, né? São os rins, né? Então, você, segundo a orientação da Sociedade Americana de Medicina Esportiva, até 1,4 grama quilo peso dia de proteína pode dar para o idoso sem problema nenhum. Tá? Ele não vai fazer insuficiência renal por causa disso, hein, gente? Inclusive, o renal, o nefropata, também tem que comer proteína, né? Tá? Para os intolerantes à lactose, o whey protein está muito bom. A quantidade de proteína de lactose no whey protein é mínima. E aí a gente tem que desmistificar a paranoia da lactose. Né? Que hoje os pacientes chegam no consultório já com bottom. Eu tenho intolerância à lactose. Né? Eu não posso tomar aquele comprimido porque tem lactose. Né? O ser humano, grava aí, dissemina. O ser humano pode sim conseguir tomar um copo de leite, certo? Até 12, 15 gramas de lactose, não tem problema. O problema é que o teste de tolerância à lactose que se faz nos laboratórios, eles dão 50 gramas de lactose, que é 1 litro de leite. 50 gramas de lactose é o que tem em 1 litro de leite. Quem é o ser humano que toma 1 litro de leite de uma lapada só? Então, o teste de tolerância à lactose, ele diagnostica um monte de gente intolerante à lactose, que não é intolerante à lactose, né? Mas o paciente, muitas vezes, gosta do diagnóstico, e aí ele vai ficar sem tomar leite, e não só leite, cálcio, que é o problema. Ele vai tomar o produto, vai buscar um produto que não tem lactose, que na realidade o produto ele tem a lactose, ele tem lactase. Ele tem a lactase, já quebrou aí a lactose em glicose, galactose, o consumo, a absorção né, da glicose é muito maior, até para o paciente diabético, produtos que são isentos, que na realidade isentos não, que tem a lactase. Isso, além de ser mais caro, e o paciente não tem nenhum tipo de intolerância. Realmente. Mas assim, então o whey protein, a maioria dos whey proteins que tem aí, até onde vai meu conhecimento, não tem lactose, a quantidade de lactose é ínfima, não tem problema nenhum, pode tomar à vontade. Tá? Tem outras variantes, se você botou na cabeça que vai fazer mal, tem o beef protein, que é já da carne, que a indústria fez essas manobras, tem os soja, enfim. Mas vamos para frente, porque a gente já está acabando. Agora vamos lá. Tem uma pergunta aqui, dentro do whey, que a gente falou, porque a gente já termina o whey. Tem uma nutricionista, a doutora Vilma, falando a importância de ser clean label, né? Que são os rótulos limpos, assim, essa questão, o excesso, é só ter cuidado das pessoas com excesso de aditivos, adjuvantes que vão, de emulsificantes, corante, edulcorante, que vai junto, porque o whey protein, gente, o whey protein. É tanto que a gente manipula o whey protein. O whey protein, o sabor não é agradável. É um sabor que não tem um sabor assim específico, é um sabor neutro.
Mas o que faz ele ficar gostoso é o que você vai colocando aí de aditivo, e às vezes o excesso, maltodextrina, ou uma concentração maior, ou algum ou tipo de corante, adoçante, isso aí vai, o emulsificante, para ficar aquela coisa mais cremosa, isso aí às vezes é o que vai gerar algum tipo de desconforto pós. Mas é só ter esse cuidado com relação a isso na hora do rótulo. É, falando aí, saindo da alimentação, né, da importância, o grande pilar, o exercício físico constrói o músculo e garante essa, e ajuda a garantir a hipertrofia dele. O exercício mais de forma regular, de uma forma intensa, mais lógico, orientado, até para o risco de lesão, e tem a frequência, tem tudo isso aí. A frequência que é para ser utilizada, a importância do exercício, mas a importância do descanso. Então, em função disso, qual o exercício, você já falou, mas o exercício físico que constrói músculo? Bem, Luciana, antes de falar do exercício, eu não posso falar da queridinha de todo mundo, que é a creatina. Né? Vai falar dela. Então, a creatina é constituída de 3 aminoácidos, ele é um suplemento ergogênico considerado, no jargão científico, categoria A, para vocês que não estão acostumados com isso. Um produto considerado categoria A é porque ele passou por uma série de estudos científicos. Ele realmente é um consenso na literatura médica e dos nutricionistas, tá certo? Creatina é vendido nas farmácias de manipulação, nas farmácias especializadas em produtos nutricionais. Lembrando que, se possível, a creatina monoidratada, que acredita-se os estudiosos que teriam um efeito melhor, né? Mas tudo tem a ver também com o preço. Ela é importada, ela não é barata, não é barata. E a creatina, só para um detalhe aqui para vocês entenderem qual é a função da creatina. A creatina é um pozinho de cor branquinha, parece um açúcar, não tem gosto de nada. Vem uma medidinha dentro da latinha, um scoop, né, como se chama, e geralmente se administra 3 gramas por dia, todos os dias, e demora 2 meses para atingir a sua função principal. A creatina, ela exerce uma função fundamental na recomposição da fosfocreatina, que é uma substância vital para aumentar a força e a performance muscular. Tá? Então, a fosfocreatina é uma substância essencial para o músculo funcionar, e a creatina ela aumenta essa quantidade de fosfocreatina dentro do músculo. Tá? Existem uns mecanismos bioquímicos que não vale a pena a gente falar aqui. E ela é um consenso. Então, assim, agora, fica aqui, a gente poderia falar bastante tempo sobre a creatina, mas o que é importante dizer, Luciano? Não existe, estou tomando creatina. E a proteína? Eu estou comendo minhas coisas. Eu já vi que está tudo errado, então. Né? Porque não existe creatina sem uma dieta equilibrada, balanceada, orientada para um profissional, tá certo? Com o devido aporte proteico. Creatina sozinha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. É como se a creatina, se estamos numa pizzaria. A creatina é o pizzaiolo. Desculpa, a creatina é o motoboy, certo? É o motoboy. E lá dentro tem o pizzaiolo e a pizza, certo? Então, a pizza é a proteína. O pizzaiolo é o exercício físico. E o motoboy é a creatina. Não adianta você ter 20 motoboys lá fora, na pizzaria, e você ter um pizzaiolo com uma pizza. Ou seja, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você tem que ter, se você quer ter 20 motoboys, 20 creatinas, você tem que ter 20 proteínas e 20 exercícios físicos. Não existe esse papo, estou tomando creatina, meu dever de casa está feito. Está errado. Como também você pode melhorar se você come proteína e compra creatina. Tá certo? Certíssimo. E assim, o exercício, né? A modalidade de exercício físico, dentre várias que existem, que é responsável, assim, não,
Se tiver que escolher, o que é que a gente tem que para construir aí o músculo? Olha, antes do exercício, eu pensei que você ia me perguntar do HMB, A gente hidroximetilbutirato. alimentação depois do exercício. A É, alimentação, o mas hidroximetilbutirato a gente pode falar rapidamente pode. depois, mas eu acho que é mais importante É. falar do exercício. É o seguinte: não existe ganho de massa muscular, não existe combate à sarcopenia sem academia de ginástica. Esqueça a caminhada no bosque, esqueça a caminhada na avenida, esqueça o passeio. Hoje eu caminhei 1 hora, não adiantou para músculo, não adiantou de nada. Uhum. Você foi bom, você desopilou a cabeça, você melhorou sua mente, foi ótimo. Mas para músculo não adiantou de nada. Para músculo tem que malhar, e malhar certo. Malhar com um preparador físico que saiba. Porque eu estou falando aqui de idoso, mas serve para todo mundo, Claro. né? O cara bota seu melhor tênis, sua melhor roupa e vai para academia chique, bem bacana, todo cheiroso, para paquerar, e sai malhando e acaba se contundindo, não sabe fazer os exercícios. Tem que calcular o exercício certo. E os exercícios têm que ser variados com tempo em tempo. Você não pode fazer sempre. A monotonia, mais uma vez, entra aqui em questão. Você tem que estar se fazendo, diversificando os exercícios. Quem faz isso é um cara que estudou 5 anos, é educador físico. Nem é o médico, nem é nutricionista, nem o locutor de rádio. Nem Quem vai fazer isso é o preparador físico formado, que tem experiência e sabe muito. Então ele vai dizer assim: olha, eu fui para o profissional de saúde, eu estou sarcopênico, ajeitei minha dieta, estou comendo agora bem direitinho e preciso muscular, fazer musculação. Agora vamos com cuidado, porque eu tenho 75 anos, Uhum. certo? A pior coisa do idoso é se contundir, lesar ligamento, lesar tendão. Então vai devagar, vai fazendo progressivamente, certo? Porque se você não malhar, aquela proteína que você comeu vai virar banha, banha, entendeu? Gordura. Não adianta de comer proteína, comer creatina se você não malha. E tem que malhar certo, certo? Então é tudo ligado. Tem que ter profissional. É um investimento. Tem que investir. O exercício O físico, chamado exercício resistido. Resistido. Certo? É diferente de resistência. Resistência à maratona, correr. Não vai correr. Não vai correr em Ponta Negra 5 quilômetros. Você não vai ganhar massa muscular. Você vai secar. Você vai secar. E outra coisa que muita gente faz errado, Luciano, é a carbofobia. Né? As pessoas são isso, carbofóbicas. o medo de Carbofóbicas. dar peso. Então assim, a pessoa malha, 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 malha e não ganha massa muscular. Está malhando direitinho, mas não está ganhando massa muscular. Sabe por quê? Porque ele vai em jejum para academia. Ele ouviu o galo cantar que para ele tem que malhar de barriga vazia. Aí, meu amigo, você não vai fazer músculo. Precisa de carboidrato. Olha, o carboidrato já tem até a quantidade de carboidrato que você tem que ingerir antes de malhar. 1 grama por quilo, peso, 1 hora antes, Uhum. certo? Certo? E um carboidrato que você mistura. Um carboidrato de índice glicêmico não muito alto, não muito baixo. Você pode misturar um pedaço de pão com creme ricota. Você faz um índice glicêmico não tão alto e você consegue malhar legal, bacana e faz anabolismo. E depois, aí você come a sua proteína, seu whey protein, com um pouco de carboidrato também, tá certo? Sem problema. Tem que parar de ser a carbofobia, porque as pessoas hoje são tudo carbofóbicas. Estão comendo proteína demais e carboidrato de menos e não anaboliza. Exatamente, isso gera outros transtornos, né? Principalmente transtorno intestinal. Agora, é tão importante essa questão do exercício físico. É claro que a gente está focando na musculação, porque é o que faz o músculo, o exercício resistido, e a prática mesmo, o próprio exercício, e principalmente a musculação, ela é tão importante além do músculo, além músculo, na modulação da microbiota. Ela aumenta a população de lactobacilos e de bifidobactéria. Ela diminui a inflamação, ela vai diminuir a resposta inflamatória, ela aumenta, a gente fala muito, ela até pela questão da concentração, um fator protetor neural, que é o BDNF, que ele aumenta a cognição, melhora a memória. Então, tudo isso além de diminuir, né? O estresse, a depressão ajudar a diminuir. Então, vamos fazer musculação.
A suplementação, então, a suplementação agora, né? Então, eu falando alimentação, exercício físico, no caso, a musculação. A suplementação soma-se ao exercício físico e à dieta, para que haja, então, o ganho da massa muscular. Pois ele vai, é claro que a suplementação, a gente às vezes fala, suplementação é complemento. Então, suplemento é algo que muitas vezes vai muito além de um complemento. Muitas vezes, ele é, em algumas situações, uma necessidade. Então, ele vai ter várias funções, dentre elas aí até ajudar a questão da disposição, performance, condicionamento, força, resistência física, até né, a queima da gordura. Mas é imprescindível que essa suplementação seja feita pelo profissional habilitado. Não é sair por aí suplementando, aí na doida, comprando suplemento, tomando ainda mais com doses erradas, ou a quem ou além. Isso tem uma Né? coisa sobre isso. Isso. Aí, então, quais os suplementos? A gente falou aí, o doutor Gugel falou do Whey começou aí falando também da leucina, do BCAA, mas iniciando aí do HMB, o hidroximetilbutirato, existem alguns suplementos que são carro-chefe nessa questão da composição muscular, da composição do músculo, da fibra, mas existem algumas vitaminas, por exemplo, a própria, é muito conhecida a vitamina D, que na realidade é um hormônio, que assim como os hormônios da tireoide, tem receptor em todo o corpo. Então, doutor Gugel, quais esses suplementos, assim, ligados à suplementação, que seriam imprescindíveis as pessoas estarem, principalmente, né, o pessoal de uma faixa etária mais avançada, mas eu acho que todo mundo, isso aí vai depender também da dose, deveriam estar utilizando para formar fechar o pilar. Luciana, acho que primeiro de tudo é uma boa orientação nutricional. Ponto. Certo? Esse é o mais importante. Depois disso, se houver necessidade de suplementação, whey protein com creatina. Ponto. Certo? Uma coisa que você citou importante, a vitamina D e o cálcio, fundamental, porque a gente não pode falar de sarcopenia sem falar de osteoporose. É um exército de pessoas que estão com osteopenia e osteoporóticos e não sabem que tem. Se vocês não fizeram uma densitometria óssea, aí eu estou falando com vocês todos, tem 53 pessoas escutando aqui. Se vocês não fizeram uma densitometria óssea nos últimos 2 anos, vocês estão errando com força, tá certo? Todo mundo tem que fazer o diagnóstico, saber se está com osteopenia ou até osteoporose. E muitas das fraturas ocorrem até em ossos que não são osteoporóticos, hein? Que é sério. A gente fica muito preocupado com a osteoporose, mas tem que estar de olho. Mas o paciente osteoporótico, ele pode, numa tossida, ele pode quebrar uma vértebra. Na cama, virou de lado, ele pode quebrar uma vértebra. Tá? Então, uma coisa seríssima a osteoporose. Então, a vitamina D e o cálcio é obrigatório todo mundo dosar, certo? Aliás, a vitamina D assim, não tem nem que questionar. Então, nós não podemos falar de tratamento de uma melhor massa muscular sem falar de um melhor osso, certo? Então, é fundamental. Tá? Agora, as outras suplementações, por exemplo, o HMB, o hidroximetilbutirato, não existe um consenso completo sobre ele. Eu preferia nem tocar nele aqui, que é meio controverso. Outro suplemento que vocês já devem ter ouvido falar é a betalanina, que também vem da carne. Né? Os veganos têm muita dificuldade com a creatina e com a betalanina, né? Que são importantes para aumentar a força muscular e a hipertrofia muscular. Mas a betalanina, ela teria mais efeito no corredor de longa distância, né? 10, 15, 20 quilômetros. Tal como também, magnésio está na moda também, magnésio está na moda, como a bicarbonato de sódio. Porque enquanto um alcaliniza o meio intracelular, o outro alcaliniza o meio extracelular. O bicarbonato alcaliniza o extracelular e a betalanina o intracelular, e são importantes naqueles exercícios que tem muita acidose, como, por exemplo, os maratonistas. Então, no caso da hipertrofia, eu não indicaria, certo? Eu não indicaria.
Qual o valor da vitamina D ideal para 50 a mais? Olha, vai depender da dosagem sua. Mas eu gosto de deixar a vitamina D acima de 30, tá? Tem quem gosta de deixar acima de 40 ou até 50. Já saiu um consenso internacional recente, não tem nem 2 meses, revendo tudo isso. Né? É uma terra meio sem dono. O que não pode estar é abaixo de 20. A Isso. vitamina D não pode estar abaixo de 20. Isso é caso de polícia, tem que tratar logo e de forma intensa, tá certo? E vitamina D e cálcio vão juntos. Então, o cálcio, gente, tem nutricionista assistindo a gente, sabe melhor do que todo mundo. Você pode ter a quantidade de cálcio adequada com os laticínios, né? Então, a dieta do Mediterrâneo preconiza 2 a 3 porções de laticínio por dia. Você está dando um bom aporte de cálcio, né? E junto com isso a vitamina D, que 90% da vitamina D vem do sol. Como nós vivemos na cidade da chuva, né? Não tem sol aqui, então a gente fica sem pegar sol. Então a gente tem que repor via oral, tá certo? Mas se você pegasse sol um pouquinho, 10, 15 minutos todo dia, sua vitamina D ia para 50, né? Enfim. A Outra coisa é combinação. a ômega 3. Hein? Aqui foi uma já que está falando da vitamina D, aquela sinergia, né? Da vitamina D, o K2, MK7, com o Bem, aí citrato. É, sempre surgem coisas novas, né? Isso. Sempre coisas novas. Eu acho que para cá, eu acho que a gente tem que dar a orientação, a espinha dorsal da orientação, né? Façam sua avaliação dos seus ossos, façam suas densitometria, fiquem de olho na vitamina D, façam uma boa ingestão de cálcio com alimentação, não tenham medo da lactose, certo? Se você tem muito medo da lactose, então faça uso do leite com baixo teor de lactose, que é esse que vende nos supermercados, mas não fique sem leite, pelo amor de Deus, tá certo? Você não vai conseguir cálcio na alimentação do jeito que o leite dá, certo? A outra coisa, o que ia falar era ômega 3. Ômega 3, certo. Existe também uma tendência a achar ômega 3 são as gorduras boas. Vamos falar no linguajar. Já falaram de bifosfonato. Aí já entra na área do reumatologista. Eu sou gastroenterologista. Eu não trato osteoporose. Eu diagnostico a osteoporose e mando para o reumatologista. A questão do ômega 3, o que é ômega 3? São gorduras boas. Também parar com aquele mito que gordura faz mal para o organismo da gente. Mentira, mentira. Leite não é inflamatório, carboidrato não vai deixar a gente gordo, só se for em excesso. Gordura não vai entupir coronária. Depende da gordura que você come, da quantidade de gordura que você come. Ácido graxo ômega 3 e ômega 6 são saudáveis. Estão encontrados aonde, Luciana? Na sardinha, na cavala, no salmão selvagem, não é o salmão que a gente come que a gente paga caro para comer no restaurante, que é o salmão de cativeiro, né? Está presente, ômega 6 está presente na oleaginose, Na nas linhaça. castanhas, nas nozes, nas amêndoas, Isso. certo? Pronto, a doutora dermatologista, a doutora Maria do Carmo, lembrando que a absorção da vitamina D, absorção entre 11 e 15 horas, basta 10 minutos. Foi mais ou menos o que eu falei, então, é um pouquinho de tempo, né? 3 vezes por semana, não é tanto, hein? É só dar uma passeada ali na calçada na hora do almoço, né? O ômega 3 é anti-inflamatório, tem uma série de benefícios. O problema maior do ômega 3, eu vou dizer qual é. É as cápsulas que são gigantes. Assim, são as cápsulas gigantes. Eu não consigo engolir, certo? Mas, assim, quem não tem problema de cápsula grande é uma beleza. Tem vários no mercado, certo? Eu acho que vocês não manipulam o ômega 3, não, né? Manipula ômega 3 e manipula ele líquidos. A única é porque quando ele está líquido, ainda fica um resíduo de peixe. Certo? Assim, a não ser que seja o ômega 3 vegetal, mas o ômega 3 vegetal não tem a mesma concentração de EPA e DHA que o ômega de origem animal. Mas é possível fazer ele na forma líquida. Pois eu na forma de... vou comprar o ômega 3 de você, porque eu tenho a impressão que eu vou morrer entalado com as cápsulas gigantes.
entala, Douglas, não, a impressão, eu digo muito aos pacientes, não entala, pode engolir a cápsula, não entala, é só a sensação, porque quando ele passa pelo esôfago e faz aquele arranhadinho, você pensa que ele ficou lá, né? Mas ele já desceu, porque ele escorrega rápido. O sabor realmente, mas ajuda, mas a gente Agora não consegue sim, mascarar. querida, agora é o seguinte, ômega 3 tem na Uhum. sardinha, tem na sardinha. Você tem que comer muita sardinha para comer ômega 3, entendeu? Então, ele ajuda. Você tem que comer sardinha, você tem que comer cavala, você tem que comer oleaginosas e toma as cápsulas de ômega 3. Ajuda também, é o que os grandes estudiosos afirmam, ajuda também na massa muscular. Então, é tudo junto. Você não vai perguntar da microbiota? É, Já são 8, agora, e 10. esperando, pronto. Então, vamos lá. Creatina, né? Então, creatina é o grande suplemento, mas não adianta estar sozinho. Então, a creatina ela é o carro-chefe, o mais seguro que existe aí na parte de ergogênico. E todos os outros benefícios, porque a creatina não é só isso, né? Cardioproteção, neuroproteção, a parte metabólica e muscular. Tá. A Ômega, doutora Maria do Carmo perguntou sobre a dose do ômega 3, ômega Luciana. 3, sim, É, a dose recomendada, a, do- certo. a dose recomendada do ômega 3 é 2 gramas dia, mas pode dar até 3 gramas, varia. Isso é de cada um. Tem que só ter um cuidado com as plaquetas, porque há uma informação de que pessoas com menos de 100 mil plaquetas poderiam predispor sangramento, mas isso na prática a gente quase não vê, essa plaquetopenia, tá certo? Mas a dose é 2 gramas. As cápsulas, existem várias no mercado, né? A doutora Luciana tem na farmácia dela também, e a quantidade de EPA e DHA. Isso. Você tem que tomar não só 200, o ácido eicosapentaenoico, é, diga. 230 de EPA, 320 de DHA. Então, fica nessa dosagem, você varia aí da ingestão, dependendo da cápsula. Se for de 1 grama, você ingere aí de 1 a 2 cápsulas, de 1 a 3 cápsulas. É tanto que a gestante, essa questão da plaquetopenia, a gestante que utiliza uma concentração até maior do que essa, e não é visto mais, pode acontecer, né? Doutor Gugel, então esses Microbiota. E a microbiota? a microbiota, exato. Agora, mas o que é que adianta, né? É preciso, antes de iniciar a suplementação, até para você ter uma boa resposta do seu organismo, desinflamar o corpo. E a desinflamação do nosso organismo começa pelo intestino. O intestino saudável. Por isso que o intestino saudável é onde a saúde do corpo começa no intestino. Então, é lá onde absorve, biotransforma algumas substâncias, é formado algumas vitaminas, nele é produzido 90% de serotonina e 50% de dopamina. Então, são substâncias que vão gerar, né, o estímulo, o bem-estar, apesar da serotonina, grande parte dela é na parte da motilidade intestinal. E a eliminação discretas, mas então é preciso cuidar dessa microbiota, e a gente cuida dela com o quê? Né? Com a alimentação correta, com a variedade alimentar, com as fibras prebióticas e com outros elementos que às vezes é importante fazer o equilíbrio aí das bactérias boas, né? Com as bactérias patogênicas sendo desativadas ou em quantidades diminuídas, com os probióticos, parabióticos, pós-bióticos. E não é isso, doutor Gugel, e a importância de fazer a biogênese mitocondrial, que eu acho que é muito importante para essa desinflamação, né? São as duas condições, porque não adianta você estar com o organismo inflamado, dar suplemento, você vai estar gastando seu dinheiro, não vai estar tendo um bom aproveitamento pelo seu organismo. Então, começa trabalha primeiro, ajusta, equilibra esse organismo, desinflama, equilibra a microbiota para começar a suplementação. Bem, Luciana, eu vou dizer uma coisa a você. A microbiota você vai ter que fazer uma outra live, viu? Porque é gigante o assunto, gigantíssimo. Mundo. O que eu posso dizer a todo mundo aqui, que quando eu me formei, quando a doutora Maria do Carmo se formou, não se falava de microbiota. Ninguém falava de microbiota, nem se sabia. O intestino era um órgão para digerir a comida e fazer cocô. Era só isso. Né? Hoje, o intestino é um órgão endócrino gigante, gigante, relacionado com obesidade, relacionado com um monte de coisa,
certo? Tem um monte de hormônio, tem mais de 200, 300 hormônios que o intestino produz. Um deles é o famoso Ozempic, que o intestino da gente produz o GLP-1 em pequena quantidade, né? E a indústria descobriu isso e fez o Ozempic, né? Que é o remédio para tirar a fome, e o nosso intestino produz o GLP-1, agonista do glucagon, né? E uma série de outros. E dentro desse órgão endócrino maravilhoso, nós temos 40 trilhões de bactérias. Inclusive, os cientistas falam, nós não albergamos micróbios, as microbiotas. As microbiotas albergam a gente. Nós somos um blend de seres. Né? Então, essa história é que dentro da gente tem 30 trilhões, meio quilo de bactéria. Você pega aqui o seu café ali, que você comprou no supermercado, que geralmente é o quê? 500 gramas, né? O café. Pronto, nós temos aquilo de bactéria dentro do intestino. E, Luciana, os cientistas estão estudando feitos malucos. E nós, médicos, estamos absorvendo dentro das nossas possibilidades. Cada hora é uma informação diferente. O que a gente sabe? O que a gente sabe nós temos 39, 40 trilhões de bactérias de diversos tipos, certo? Centenas deles, algumas mais frequentes que outras. Nós nascemos com pouquíssima ou nenhuma bactéria. Quando nasce pelo parto vaginal, a gente pega, engole bactéria da vagina da nossa mãe, certo? E ao longo dos primeiros anos, a nossa microbiota vai sendo formada. E ao longo da vida, as nossas bactérias vão mudando, certo? Então, existem umas bactérias bem famosas, são as bacteroidetes, quando a gente é adulto jovem, e temos menos firmicutes, e na hora que a gente vai envelhecendo, a gente vai ter mais firmicutes e menos bacteroidetes. E também tem as arquemances, e tem muitas outras que é difícil até falar, que são muitas inúmeras. E cada uma delas parece que tem efeitos variados. Tá? A questão da microbiota e o cérebro, que falaram aí, que o intestino é o nosso segundo cérebro, isso é só o que se fala, mas já existe o eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, existe o eixo intestino-fígado, existe o eixo intestino-osso, existe o eixo intestino-músculo. Meu, claro, a gente está descobrindo uma coisa gigantesca. A chamada eubiose é quando você tem uma microbiota saudável, e a disbiose é quando você tem uma microbiota, diríamos, doente, desajustada, certo? Não necessariamente e tem microbiota pele, a doutora Maria do Carmo falou, pele. Então, veja bem, muitas vezes, eu quero dizer... Não, você estava dizendo da disbiose. Sim, a disbiose hoje virou um diagnóstico comum no consultório. Tem que ter muito cuidado, sabe? Todo mundo é disbiótico, eu tenho disbiose, sabe? Tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil de dar, certo? Muitas vezes a gente suspeita. E, respondendo à sua pergunta, é que a maior parte passa por uma dieta equilibrada, certo? Se você come muito ultraprocessado, se você come muito gordura de origem animal, gordura saturada, se você come muito carboidrato, caloria vazia, você vai acabar tendo uma desbiose. O paciente que ingere uma dieta ocidental, isso já tem estudos mostrando que ele tem uma microbiota diferente do que aquela pessoa que ingere uma dieta tipo mediterrânea, certo? Então, por enquanto, o que é mais ou menos um consenso é que a microbiota está ligada diretamente à sua dieta. Agora, se nós vamos, no futuro, encontrar para um eczema, para uma alergia, uma rinite alérgica, para uma depressão, ou qualquer outra doença, uma fibromialgia, um probiótico específico que vai agir,
isso ainda está no mundo da ficção científica, tá? Então, assim, eu vou dar um alerta a todo mundo que está escutando aqui, que desconfie se um médico ou qualquer outro profissional passa alguma coisa dizendo que vai melhorar a sua doença, porque é um blend, porque não existe, até o momento, uma certeza de que essas manipulações podem melhorar. É um teste, faça um teste. Mas o mais importante no momento é uma vida de equilíbrio, e a vida de equilíbrio começa pelo que a gente ingere e o que o nosso organismo faz com que aquilo que a gente ingere. Então, você não é aquilo que você come. Você é aquilo que o seu organismo faz com aquilo que você come. E o que é aquilo que você absorve, né? Não Isso. é o que você come, é também o que absorve para fazer. E dentre essa questão, a gente podia aí estar... Somos o que absorvemos, isso aí, Lu. Dentro de todo esse aparato, aí, a gente falou, a biogênese mitocondrial é importante, assim, só reforçando aqui, são alguns elementos que fazem parte, às vezes, assim, de gerar mais disposição até para uma anti-inflamação, um transresveratrol micelado, uma coenzima Q10, que aí tem benefícios que isso já se somam. Até uma próxima live a gente falar um pouquinho sobre ele, algumas catequinas. Então, até para vencer um pouquinho a fadiga, a disposição, para começar, além de algumas situações ligadas à parte hormonal, que podem alterar a construção muscular, dificultar, como a menopausa, ou perder, catabolizar, como a menopausa, e a andropausa, que também é algo que se estende aí a outras falas. Só lembrando que também que quem quiser me ouvir, doutor Gugel, falar mais, ele vai estar aí no dia 28, próxima quarta-feira, né, doutor Gugel, na Expo Longevidade, aí falando também sobre o assunto, sobre a sarcopenia e a longevidade, no período da tarde, início da tarde. Então, se ouvi-lo, vamos para lá, vamos lá, vai ser bem bacana. Então, gostaria de expor mais alguma outra coisa. Estão falando aqui, boa noite, fibroscopia, não. O pessoal agradecendo, eu digo uma coisa importante, que é importante, né? As pessoas começam a se preocupar com essa questão da massa muscular desde cedo, apostem em exercícios físicos específicos, como a musculação, a alimentação equilibrada, toda essa prática, né, regular, todo esse estilo de vida saudável, vamos resumir assim, isso tudo contribui para a busca, contribui para uma vida saudável, uma vida ativa, uma vida longeva, mas dessa forma. Investir no músculo desde cedo é uma forma de conquistar a qualidade de vida. Portanto, o cuidado começa com as suas escolhas por hábitos saudáveis, alimentação correta, prática de exercícios físicos, indiscutivelmente incluir a avaliação médica regular. Vamos fazer, então, nossa poupança de músculo. Ainda dá tempo, gente. A saúde, sua saúde começa por você. Eu gostaria que o doutor Gugel deixasse uma mensagem aqui para todos nós que estamos aqui ouvindo e assistindo. Então, assim, a mensagem que eu vou dizer para todo mundo é comam bem, se alimentem bem. Se vocês não tiverem uma noção se estão comendo bem, se alimentando bem, procure um profissional, uma nutricionista, um médico que mexa com a parte de nutrição e procurem todos se movimentar, né? Musculação, uma boa alimentação equilibrada e, eventualmente, se houver necessidade de suplementação com orientação de um profissional que saiba. Tá? E não esqueçam de fazer suas densitometrias para ver se tem osteoporose. Isso, com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor Gugel, por ter aceito nosso convite, disponibilizado aí o seu pouco tempo para ficar conosco aqui nessa live que está praticamente aqui já entrando com 1h30. Portanto, conhecimento, aprendizado transmitido, compartilhado, esclarecedoras informações e orientações. E a todos vocês aqui que estiveram conosco, aqui interagindo e conversando, espero que todos tenham gostado. E essa live vai ficar gravada, certo? No Instagram da Formule. E também vou compartilhar com o Dr. Gugel, no dele. E
Amanhã já só vai para o YouTube também, o canal, o canal do YouTube da Formule. E vamos fazer aqui uma foto, doutor Gugel, aqui uma foto, para a gente publicar. Pronto. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Um bom descanso, doutor Gugel. Um bom descanso a todos. Tchau, tchau.